Então, o Teatro Bravo Companhia surgiu, a ideia em si surgiu em janeiro de 2020. Hum, de uma forma até, diria, cinematográfica, meio que romântica, assim junto ao cair de noite, junto ao Rio Tejo, na conversa. Hum, e mal a ideia surgiu, ela teve de ser adiada porque veio aquilo que todos nós já sabemos, não é? Toda uma pandemia que nos obrigou a estar em casa. E na verdade, enquanto muitos pensavam na vida, eu estava a pensar se no mês a seguir o país iria abrir para então iniciar a série a companhia, e enquanto isso estávamos a pensar que espetáculos é que poderíamos fazer. Fomos lançando e fizemos várias conversas, fomos lançando ideias, desbravando caminhos, até que percebemos que era mais um ano, e passaram-se 2 anos. Houve uma coisa positiva que a pandemia trouxe, que foi o programa Garantir Cultura, e que é lamentável que não continue extra pandemia, que nos possibilitou de trazer à luz o primeiro espetáculo. E pronto, e foi todo um percurso sempre muito a sofrer, sempre constantes acidentes, constantes paragens, avanços e recuos e avanços. Mas pronto, se é bravo, então é para ser bravo e é para jogar com toda a ousadia e valentia, e aqui estamos nós. Inicialmente a companhia foi fundada por mim e por uma outra colega minha, e por motivos vários e pessoais ela teve de se retirar, e para a ideia não morrer na praia, e sabendo da paixão que existe pelo teatro, e mais do que paixão, é a nossa vida profissional. Então convidei a Maria, falei-lhe do projeto, falei do que era o Teatro Bravo, falei do que seria a primeira criação artística, e a Maria disse que logo na altura que sim. E aqui estamos a continuar, cheios de medo, quase a estrear. E a Maria já entrou aqui, quer dizer, não foi a meio de nada, na realidade, foi no início, mas no início muito atribulado. Sim, mas já tinha havido um processo de trabalho anterior a mim, não é? Deste espetáculo. Já entro para substituir a atriz que não conseguiu fazer, não é? Neste caso a Francisca, que teve que sair, e pronto. E portanto, quando cheguei já havia toda uma estrutura, estava tudo montado já, ou o grosso daquilo que temos hoje já estava praticamente esboçado para ti. E o guião, e mesmo a própria investigação sobre o guião, porque este guião são 4 experiências pessoais, de 4 mulheres, e até esse trabalho de investigação já tinha sido feito, conversas mesmo com as pessoas verdadeiras daquele texto, ou que tu te inspiraste para escrever, através de conversas que tiveste, e mesmo o testemunho da própria Fernanda. Primeiro que tudo, surgiu a ideia de criar, ou melhor, mais do que a ideia, a vontade de criar uma estrutura criativa onde se pudesse fazer aquilo que nós quiséssemos, nos mais diferentes registros. Se hoje nos apetece fazer tragédia, fazemos tragédia. Se amanhã nos apetecer fazer revista, drama, contemporâneo, performance, aquilo que nos apetecer fazer. E depois nós falámos do que é que poderia ser o primeiro espetáculo, a primeira criação. Tivemos trilhentas ideias, nenhuma delas ficou, sendo que
houve vários acontecimentos dentro da pandemia que estávamos em casa a observar e, íamos, e esses assuntos eram sempre tema de conversa, estavam sempre presentes. E nós, pessoas atentas que somos, acho eu, algumas coisas, fomos conversando cada vez mais. E o que nos preocupou bastante foi nas eleições presidenciais, em que o Marcelo ganha, a Ana Gomes fica em segundo e o outro candidato, o André Ventura, fica em terceiro. E isso alarmou-nos. Tanto que nos alarmou que fica comprovado que há 12 pessoas sentadas no Parlamento com ideias que julgávamos nós que já estavam, não esquecidas, mas mortas. Isso, ultrapassadas. E ultrapassadas, não é? Em pleno 2022. Isso sim pôs-nos a pensar do porquê é que estas pessoas foram novamente eleitas. Porquê é que estão lá? O que é que as pessoas acham que vai ser retirado dali? Mas não olham à sua volta e não... O que é que acham que vão trazer de novo? E porquê, tendo em conta... E porquê? Porque sobretudo pensar, e não só em Portugal, mas num panorama europeu ou mundial, se nós quisermos, o que é que está a acontecer com, ocidentalmente falando, o que é que está a acontecer com este espaço democrático, com o Estado Social, para que de repente haja não classifico de outra forma. Mas porquê que acontece? Há uma razão e há um então porquê. Nós começámos a pensar nesse porquê. E depois sempre com esta inquietação dos vários movimentos que foram surgindo ao longo da pandemia, com a morte do George Floyd, o Black Lives Matter, sei lá, tantos outros. E nós começámos a pensar neste Portugal, não é? O que é que, com falta de infraestruturas, com falta de infraestruturas de comunicação rodoviária, ferroviária, com falta de mão de obra qualificada, porque tudo o que é... todos os cérebros fogem daqui para o outro lado, e é por isso que depois de uma pandemia nós não temos mão de obra em lado nenhum e todas as empresas, ou grande parte das empresas, estão com dificuldades em contratar pessoas. Um interior completamente desertificado, em que pagas de autoestrada um balúrdio para ir daqui ao Algarve, ou ires a Chaves, ou ires ao Porto, enfim, com um sistema de ensino que até é bom, mas com as suas fragilidades. Bom, enfim, pusemos-nos a pensar tudo isso e porque é que foram eleitas tanta gente lá no Parlamento com ideias extremistas. E então nós resolvemos falar com algumas pessoas, começámos a pesquisar quem é que nos poderia ajudar neste porquê, a encontrar uma resposta. E falámos com muitas delas, com a Joana Rita Sousa, que é filósofa, com a professora Virginia Batista, que é historiadora e investigadora, com a Sara Rodrigues, que está envolvida num projeto muito engraçado ali na zona de Chelas, a zona N1, num bairro social. Falámos da fraternidade das irmãzinhas não me lembro que era a irmã Madre Aida. Falámos com muita gente e estou-me a esquecer de alguém de certeza absoluta, para recolher as várias perspectivas, e falámos no fim de ouvir todas estas mulheres. Falámos com a Fernanda Neves, que viveu a sua adolescência toda dentro de um regime opressor, que foi presa por esse regime opressor e que nos emprestou o seu testemunho.
para integrar, para fazer parte do espetáculo. Portanto, respondendo aqui à tua questão de o que é que surgiu primeiro, foi o espetáculo, foi a estrutura, mas com a certeza que nós queríamos que fosse algo que fizesse refletir sobre o que é a liberdade, o conhecimento e a democracia. E é um espetáculo puramente político e social. Eu falo por mim, eu sou leigo, eu absorvo tudo aquilo que vejo e estou atento ao que se passa no país e lá fora. Não sou nenhum entendido na matéria, apenas sou um ser social que absorve tudo o que está à volta e sendo bravo na estrutura criativa, faço a minha reflexão a partir então dessa estrutura, de uma forma artística, partilhando com as pessoas que virão ver, eu espero. Já que o teatro é um ponto de encontro, então vamos refletir aqui um bocado do onde é que estamos, onde é que estivemos e para onde é que queremos ir a partir daqui. E pronto, posto isto, se o Chega chegar ao poder, vamos ser os primeiros. Cristo, e aquilo que vou vendo perto de gerações mais velhas é que nunca foi fácil e é cada vez mais difícil o percurso. E eu sinto exatamente isso. Aquilo que eu ganhava com esses espetáculos há 10 anos, hoje em dia recebe-se menos, não é? Já falamos abertamente menos, sobre isto várias vezes, não é? E então eu pensei... E depois é isto, deixa-me só, esta coisa do valor que se paga por espetáculo, não é? Esta questão, que eu acho que os profissionais da área, nós, no caso, aqui nós os dois, e nós coletivo, não é? Quando digo nós, falo dos artistas em Portugal, dos atores, mas estamos a falar de atores aqui, não há nós não temos uma carteira profissional, não há uma série deveria haver, ou à partida há, não é? Nós temos um sindicato que tem nós estamos tabulados, não é? Há todo esse, mas na prática isso não funciona assim, não é? Este valor por espetáculo, não é? Que tu dizes que há 10 anos ou há 15 recebias um valor e que neste momento recebe-se menos do que se recebia há 15 anos atrás. Isto acontece também muito porque a classe não há uma imposição, não é? Não há uma imposição em dizer-se por menos de 50 euros não se faz um espetáculo, não se faz uma apresentação, porque é o mínimo, e 50 euros é muito baixo, mas quer dizer, digo 50 euros porque eu acho que não trabalho com nenhuma entidade que seja menos do que isso, porque por uma questão de primazia profissional, quer dizer, há um mínimo, não é? Que se exige. Portanto, estes 50 euros que se fala, quer dizer, é um mínimo aceitável para se fazer uma apresentação, um espetáculo, ir a uma escola fazer uma apresentação, seja onde for, não é? Fazer uma apresentação. Mas isto é um ponto muito importante, não é? Que realmente há uma contingência, há de facto aqui uma coisa exterior a nós que nós não conseguimos controlar, mas também acho que é um trabalho aqui que também não é feito, não é? Que é não permitir que se faça por menos do que X. A classe não pode permitir isso, não é? E permite muitas vezes. Tantas outras coisas, mas enfim. A claro. Questão é... Mas começar por coisas pequeninas, tão pequenas quanto não fazer um espetáculo por 30 euros, como eu já me pergunto, 20 e tal euros, ou sei lá. A receber e estar a despender do meu tempo, que é essencial para aquele projeto, então se calhar o mais inteligente a fazer é eu usar-me a mim mesmo, a usar das minhas ferramentas em prol de mim mesmo.
Então pronto, até chegar aqui houve todo um caminho a ser feito. Entretanto a pessoa, não é, cresce, torna-se adulta, sai de casa e precisas de ter algum tipo de subsistência, portanto tive de arranjar outros trabalhos no meu outro eu. O teu outro, o meu outro. O meu outro. Estive fora, regressei, apostei na formação enquanto ator, na ACT, e antes disso já tinha feito alguns workshops e toda esta bagagem foi-me dando força para chegar então até aqui. Mas sempre muito ciente de uma coisa: eu não podia fazer com os outros aquilo que os outros fizeram comigo, e acima de tudo tenho valores, que é, eu não posso estar a explorar os outros se à partida eu estou contra quando os outros me tentam explorar. E daí ser um grupo de 2 pessoas. Eu neste momento o trabalho que eu faço é quase pro bono, mas é porque eu quero fazer.